Boa tarde e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Tegma Gestão Logística S.A. para a discussão dos resultados referentes ao terceiro trimestre de 2020. Estão presentes hoje conosco os senhores Marcos Medeiros, diretor-presidente, e Ramon Pérez, diretor financeiro e de Relações com Investidores. Informamos que este evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da companhia. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando maiores instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de assistência durante a conferência, queira, por favor, solicitar a ajuda de um operador, digitando *0. O replay desse evento estará disponível logo após seu encerramento por um período de 7 dias. Assim, gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Marcos Medeiros, diretor-presidente da Tegma, que dará início à apresentação. Por favor, Sr. Marcos, pode prosseguir. Boa tarde a todos. Agradecemos a participação dos presentes nesta conferência de resultados do terceiro TRI 2020. Gestão Logística. Eu, Marcos Medeiros, CEO, e Ramon Pérez, CFO e DRI, passaremos pelos detalhes do trimestre, além de conduzirmos uma explanação sobre os principais números do período. Como é de conhecimento de todos, a rápida expansão da pandemia de Covid-19 impactou em larga escala a economia global, tornando o ambiente extremamente volátil e colocando incertezas sobre as operações realizadas no presente momento. A Tegma está fornecendo informações na data desta comunicação e reserva-se expressamente o direito de não atualizar quaisquer declarações prospectivas contidas nesta apresentação. No slide 3, falamos dos destaques do trimestre. Iniciando com o status da Covid-19 na Tegma, primeiramente de informar que, felizmente, nenhum colaborador nosso, até o momento, teve maiores complicações. Todos os protocolos de saúde permanecem em vigor, com todos os cuidados necessários para a prevenção do contágio. O segundo item do slide trata de um prêmio conduzido pela fabricante de eletrodomésticos Electrolux, em 2020, no qual fomos finalistas na categoria Excelência Operacional, como provedor de serviços. Esse reconhecimento global atesta que, de que forma as vantagens competitivas da Tegma são construídas por meio de qualidade nos serviços que reconhecidamente geram economias ao cliente e que são concretizadas em relacionamento de longo prazo com benefícios mútuos. Esse ponto é um outro reconhecimento importante que recebemos nesse trimestre. Também, a Tegma foi reconhecida no Top 100 Open Corps como uma das empresas que mais interagem com as startups no Brasil. No ranking geral, a Tegma ficou em 20º lugar, entre as 100 selecionadas. Já na categorização por setores, a Tegma se classificou em primeiro lugar, no setor de transporte e logística, ou seja, a empresa do setor que mais faz Open Innovation com startups no país. Essa premiação é fruto do trabalho iniciado em 2017, com a criação da Tegap, aceleradora de startups e braço de inovação aberta da empresa. O quarto item se refere à mudança de site da operação de armazenagem na Logística Integrada de São Paulo, que ocorre na cidade de Barueri e será transferida para um condomínio logístico em Itapevi, em São Paulo, que tem características mais adequadas para as operações, com possibilidade de ampliação de capacidade e flexibilidade para atender os novos serviços e clientes. No quinto item, informamos a respeito da retomada do pagamento de dividendos e juros sobre capital próprio pela companhia. Lembrando que, por conta da pandemia, suspendemos o pagamento de proventos complementares de 2019 em abril de 2020 e a antecipação do pagamento do primeiro semestre de 2020 em agosto. Em novembro, estamos, portanto, distribuindo 50% do lucro líquido dos 9 meses de 2020.
correspondente a 22,4 milhões, 0,34 centavos de reais por ação e 1,5% de dividend yield, a ser pago dia 24 de novembro. Por último, anunciamos que inauguramos hoje, em nosso site DRI, uma seção de sustentabilidade, no qual compilamos todas as nossas iniciativas em termos de cuidado com o meio ambiente, segurança nas estradas, responsabilidade social e governança. Nessa seção, é possível verificar o estágio de atendimento das práticas relacionadas ao tema, sinalizando a relevância que esses assuntos têm adquirido na gestão e na estratégia futura da companhia. Com isso, passo a palavra a Ramon Pérez, nosso CFO, para continuar com a condução desta apresentação. Obrigado, Marcos. No próximo slide, podemos ver os principais indicadores do mercado automotivo e da divisão automotiva da Tegma. Damos destaque, na tabela à esquerda, ao crescimento de 132% das vendas de veículos no Brasil no terceiro trimestre de 2020, em comparação com o anterior, sinalizando a capacidade de retomada e elasticidade do setor. Agora, na comparação anual, ainda encontremos, em função da dimensão da fase mais crítica já ultrapassada, uma redução de 22% na comparação anual. O forte desempenho trimestral pode ser atribuído a diversos fatores, como a reabertura da economia, ao represamento de vendas dos meses de restrições, mas também a maior confiança dos consumidores, a preferência dos consumidores pelo transporte privado em detrimento do transporte público, as baixas taxas de juros básicas e a poupança, devido à postergação de gastos com serviços, lazer e viagens. Esse cenário, no entanto, ocorre na contramão de diversos negativos, que ainda pesam sobre a economia brasileira, como o alto nível de desemprego, a queda da MP 936, riscos fiscais que começam a despontar no horizonte e a desvalorização cambial, que resulta em aumento do custo de insumos e que já se reflete em aumento de preços no país, inclusive dos veículos 0 km. Damos destaque também aos estoques, que continuam a se retrair a níveis muito baixos, o que exige ainda mais das operações logísticas na entrega desses veículos nas concessionárias. Logo abaixo, podemos constatar que os números apontam para uma quantidade de veículos transportados pela companhia que evoluiu de forma parecida com a do mercado, embora tenhamos tido uma perda de 0,7% de market share na comparação anual, por conta da performance individual de alguns clientes-chave. Por último, constata-se uma evolução positiva da distância média no trimestre, na comparação anual, em função principalmente do desempenho positivo das vendas de regiões como Norte, Nordeste e Centro-Oeste, no pós-crise em relação ao restante do país. No próximo slide, vemos na tabela à esquerda uma recuperação de 181% da receita bruta do terceiro trimestre de 20 versus o segundo trimestre de 2020. Embora ainda se constate uma redução de cerca de 17% na comparação. Mesmo assim, destaque-se que a companhia um ganho de 1,3 pontos percentuais da margem bruta e uma queda de apenas 0,8 ponto percentual da margem EBITDA, que fechou em 15,8% no terceiro trimestre, muito próximo dos percentuais verificados durante
o ano de 2019. À direita, podemos ver de forma gráfica a forte retomada da receita da divisão no terceiro trimestre de 20, em comparação com o segundo trimestre de 2020. No entanto, mesmo com uma receita ainda inferior na comparação anual, o corte e o controle de custos e despesas ao longo dos últimos 6 meses possibilitou uma sólida recuperação das margens, como se pode ver no gráfico abaixo. Passando para o slide seguinte, vemos a abertura do resultado mensal do terceiro trimestre de 2020. Apesar do crescimento mês a mês do volume de veículos transportados, a alta distância média do mês de agosto elevou ainda mais a receita do mês. Ao lado, podemos ver o patamar de lucro bruto mensal da divisão, reflexo da retomada dos volumes e do controle de custos fixos da operação. Assim como no gráfico abaixo, vemos o patamar do EBITDA ajustado, que cresceu de forma impressiva em função do controle das despesas nesse trimestre. Nos destaques operacionais da logística integrada, no slide seguinte, podemos observar as principais métricas que influenciam a divisão. Damos destaque na tabela superior à esquerda que houve uma redução de 4,7% na quantidade de viagens realizadas pela divisão, apesar do impacto positivo advindo da operação de logística industrial para o setor de eletrodomésticos, crescido nessa época de pandemia por conta das altas vendas via e-commerce. Por outro lado, esse indicador foi negativamente impactado pelo aumento dos estoques de insumos na operação química no segundo trimestre de 2020, por conta das incertezas da Covid-19. Reduziu a demanda por viagens nesse trimestre. Em função dessa mesma explicação, podemos ver no gráfico à direita a queda de 13,2% da tonelagem transportada e, consequentemente, no gráfico abaixo, o aumento de 21,8% na tonelagem armazenada no terceiro trimestre de 2020. Na seguinte página, mostramos os resultados da divisão de logística integrada. Damos destaque na tabela à esquerda ao crescimento de cerca de 7% da receita bruta da divisão, na comparação anual, fruto do crescimento similar das operações de armazenagem e de logística industrial. O ganho de margem bruta de 6,4 pontos percentuais no terceiro trimestre de 20, na comparação anual, é fruto do crescimento da divisão, que incorre em melhor diluição de custos fixos e de melhoria do mix de serviços e clientes na operação de logística industrial. No gráfico à direita, podemos ver a tendência de crescimento da receita desde o segundo trimestre de 2019. E no gráfico abaixo, podemos ver a estabilidade do EBITDA ajustado no elevado patamar de 38% nos últimos 3 meses. No slide do resultado consolidado, a seguir, observamos na tabela à esquerda que, em função principalmente da retomada da divisão automotiva, tivemos uma recuperação de cerca de 124% da receita bruta consolidada no terceiro trimestre versus o trimestre anterior. Embora, mais uma vez, em função da profundidade da crise que foi atravessada, ainda constatemos uma redução de aproximadamente 14% na comparação anual. Apesar disso, reportamos um ganho de 2 pontos percentuais na comparação anual da margem bruta, em função do controle de custos na operação automotiva e pelo ganho reportado na divisão de logística integrada.
O mesmo se explica no ganho de 0,2 ponto percentual da margem EBITDA, que se reflete em um EBITDA consolidado de 55,3 milhões no terceiro trimestre de 2020. No gráfico à direita, é possível observar que a receita ainda não retornou ao patamar normalizado, embora já seja possível se registrar margens até mesmo ligeiramente superiores à de 2019. No próximo slide, verificamos no gráfico ao lado esquerdo a reconciliação do lucro líquido do terceiro trimestre de 20, desde o EBITDA e o comparativo com o terceiro trimestre de 2019, à direita. Destaque-se a equivalência patrimonial desse trimestre, que foi positiva em 2,7 milhões de reais, em função do bom resultado da joint venture GDL, que, somado aos outros efeitos já mencionados, resultaram em um lucro líquido de praticamente 30 milhões no terceiro trimestre de 20, ou seja, uma sólida reversão do prejuízo líquido de 4,4 milhões, reconhecido no segundo trimestre de 2020. Na próxima página, vemos a abertura do resultado mensal consolidado do terceiro trimestre de 20. Pelos mesmos motivos que explicamos a evolução mensal da divisão automotiva, podemos ver no gráfico, no canto superior à esquerda, uma estabilidade na receita bruta mensal, consolidada no terceiro trimestre de 20, apesar do contínuo da quantidade de veículos transportados. O desempenho da receita da divisão de logística integrada tem uma variabilidade mensal muito pequena. No EBITDA consolidado do terceiro trimestre de 20, ao lado, podemos ver que esse resultado de 55 milhões foi composto por meses no patamar de 18 milhões, por conta da estabilidade da receita e refletindo um resultado consistente com os cortes de custos e despesas efetuados. O lucro líquido da empresa no terceiro trimestre, por sua vez, desempenho mensal praticamente estável ao longo do terceiro tri de 20, apenas afetado levemente por maiores despesas financeiras e menor resultado de equivalência patrimonial ao longo do trimestre. No slide seguinte, podemos ver o fluxo de caixa, à esquerda, em que destacamos caixa livre negativo de 8,7 milhões, por conta do consumo de capital de giro com a retomada da operação de logística de veículos em comparação com o segundo trimestre de 20. Importante mencionar também que o caixa líquido proveniente de investimentos foi impactado positivamente pelos quase 4 dividendos recebidos da joint venture GDL. À direita, é possível ver que o ciclo de caixa, a linha, retornou ao patamar de 39 dias, que víamos no fim do ano passado, em função da diluição do prazo médio pelo incremento do faturamento da logística automotiva. Nosso caixa líquido, no final do trimestre, foi de 54,4 milhões de reais, portanto, superior à dívida bruta pelo segundo trimestre consecutivo, em função da alta geração de caixa do segundo trimestre de 20 e da melhoria significativa do resultado operacional do terceiro trimestre de 20. Passando para o próximo slide, verifica-se que o ROIC da companhia, excluindo-se o custo extraordinário de PIS e COFINS registrado em 2019, foi de 17,4%, inferior, portanto, ao do segundo trimestre de 20, principalmente por conta do impacto da pandemia da Covid-19 na divisão automotiva a partir de março de 2020. Ao lado direito, podemos ver a performance da ação Tegma em comparação com o Ibovespa.
O desempenho das ações nesse ano refletem, ao nosso ver, as incertezas em relação ao mercado automotivo, embora tenhamos demonstrado forte resiliência, capacidade de proteção de nosso caixa e de adaptação aos cenários mais adversos. No gráfico abaixo e à esquerda, podemos ver os múltiplos que a Tegma tem sido negociada nos trimestres. Com isso, gostaria de agradecer da Tegma e abrir para a sessão de perguntas e respostas. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem *1. Para retirar a pergunta da lista, digitem *2. Novamente, lembrando que para fazer perguntas, basta digitar *1. Temos uma pergunta de Lucas Marchiori, do BTG Pactual. Olá, senhores, boa tarde. Obrigado pelo call. Parabéns aí pelo terceiro trimestre. Duas questões aqui do meu lado. Eu queria ver com vocês, Marcos, Amon, Jean, todo o time aí. Primeiro, a gente tem visto recentemente, né, depois de uma forte outperformance dos segmentos de veículos pesados, agora, mais recentemente, principalmente a Anfavea, ali, uma recuperação dos números aí para os veículos leves, né? Então, queria entender como é que está a cabeça de vocês aí, ou o que vocês têm alinhado aí com os clientes sobre performance para veículos leves durante esse ano, digamos assim. A gente estava com uma cabeça aí de uma queda de 20% a 15% no mercado esse ano. E para o ano que vem, né? Qual que deve ser o tamanho ali, de certa forma, da recuperação para o mercado de leves no ano que vem, até para entender um pouquinho o tamanho do mercado adressável de vocês, tá? Essa é a primeira pergunta. E a segunda, com a Tegma retomando aí a distribuição de dividendo, como é que deveria ficar o payout esse ano e no próximo, né? Só para a gente também afinar aqui as estimativas para o nosso modelo aqui, pessoal. Obrigado pelas perguntas. Lucas, boa tarde pela pergunta. A gente tem acompanhado, né, todas as notícias, especialmente aí a publicação recente da Anfavea, né, mas também aí com muita conversa junto aos nossos clientes, né. Acho que tem um elemento importante também, que você tem a produção, mas também o ponto de consumo, né. Então, o comportamento, aí as curvas, né, os números de licenciamento, tudo isso, né. Aqui em 2020, né, você até citou aí de menos 15 a menos 20, né, que está bem, uma visão até muito mais otimista do que a própria Anfavea tem colocado, né. A gente acredita, e aí pelos números que a gente tem encontrado, né, realizado no segundo TRI, vocês viram que tem aí um crescimento consolidado mês a mês, né, no segundo TRI, e se você comparar outubro, né, menos 15, lembrando que outubro do ano passado foi um mês muito forte, né, então acho que menos 15 foi realmente um indicador importante. Então, assim, na nossa visão aqui, acho que menos 30 realmente é uma visão, diria que até que pessimista aí, né, do que a própria Anfavea. Acho que realmente é abaixo disso, tá? Alguma coisa entre 25 a 30, mas tendendo aí para o lado do 25. Então, acho que 2020 é alguma coisa nesse sentido, até porque se você pegar e fazer um exercício simples, né, dos números realizados, dos números publicados, e fazer uma conta simples aí, você não consegue chegar a menos 30 mais. Então, matematicamente, é quase que impossível chegar em menos 30, então, certamente vai ser alguma coisa aí na linha que vocês têm colocado. Tá? Sobre 21, aí, 21 começa, nós começamos aqui também a falar em orçamento, também começamos a exercitar 2021. Né? Acho que 2021, eu vou destacar
destacar aqui, Lucas, alguns sinais negativos que a gente enxerga pela frente, né? Naturalmente ainda é muito difícil cravar tudo que vai acontecer. Sinais importantes aí que a gente tem capturado aí nas nossas interações, né? Então, primeiro, acho que tem a questão da alta de preços, né? Acho que o veículo ele vai ficar mais caro, né? Acho que tem aí a questão do câmbio e a questão de as próprias peças, né? Do custo de produção, né? Acho que isso vai ser um desafio para o ano que vem. A falta de peças, que hoje já impacta aí na linha de produção, a gente acredita que pelo menos o primeiro semestre deve ainda ter algum impacto, né, ou pelo menos no primeiro TRI de 2021, um impacto ainda para estabilizar esse supply chain, né, das peças de produção, mas ainda acredita que isso vai ter um impacto negativo, mas ele começa a recuperar ao longo aí do segundo TRI em diante, tá, essa falta de peças. As incertezas do auxílio emergencial, né, que acho que de um modo geral, todos os segmentos aí surfaram um pouco essa onda, né, do auxílio emergencial, ajudou aí muitos segmentos, então, mas é uma incerteza para o ano que vem, né, porque vai depender muito aí do impacto, da continuidade do impacto da pandemia. O desemprego, né, a gente tem percebido aí, né, que ainda tem sinais ainda de alguns setores, né, desligando, né, pessoas, ou alguns setores já contratando. A gente tem agora o efeito também de final de ano, Black Friday, então acho que a gente tem que passar um pouco esse período para, de fato, a gente ter um pouco mais aí de certeza, né, ou pelo menos um sinal mais forte do que vai acontecer com o desemprego, que está super alto, né, de qualquer sorte. E aí acho que o grande mistério aí é a segunda onda da Covid, né, a gente está acompanhando lá fora tudo que está acontecendo. Eu destaco aqui como ponto negativo, mas quando você olha lá fora, a primeira onda lá fora, né, nos Estados Unidos e Europa, aconteceu no verão, né, e eles estão tendo a segunda onda agora no inverno, né, quer dizer, vai ser o contrário, né, a gente vai ter aí uma provável ou possível segunda onda no verão, então também pode trazer aí uma mitigação desse impacto. Então a gente coloca como negativo, mas aí você tem essa moderação que pode acontecer em função do clima favorável e a perspectiva da vacina, né, que a gente tem ouvido aí, são várias frentes, né, então até com uma expectativa de primeiro TRI a gente ter alguma coisa já acontecendo de vacinação. Então seriam, vamos dizer, pontos com mais tendências negativas, mas com mitigações aí a caminho. Vista os pontos positivos, né, aí tem a questão da demanda, né, a gente tem lido aí muito aí as próprias locadoras, né, até com dificuldade até de receber veículos, né, muitas montadoras de alguns veículos em falta no mercado, fila de espera, né, então tudo isso a gente acredita que a partir do ano que vem que vai conseguir realmente, a partir do segundo, você vai ter ainda então um volume adicional aí para isso, então tanto para consumidor final, quanto para locadora, quanto para venda para PCDs, né, então talvez aí uns 4 meses do ano que vem a gente vai ter esse efeito positivo aí, além da demanda normal. As locadoras, a gente também tem lido aí, eles estão com uma retomada muito importante das locações, né? Isso é um fenômeno que lá eles tiveram até uma surpresa muito positiva, todas elas, né? Realmente as locações têm aumentado a cada dia, a ponto até de faltar equipamento para locação em algumas praças, né? Então acho que esse é um outro número importante para o ano que vem, né, essa retomada forte. Os frotistas, né, que é um outro consumidor importante, né, o que a gente percebeu, e até foi uma coisa que aconteceu conosco aqui, né, durante a pandemia, nós não fizemos renovações, nós simplesmente mantivemos os nossos contratos, ou seja, prorrogamos o nosso contrato com o frotista. Então a gente tem percebido que isso tem acontecido também com outros frotistas. Então essa renovação de frota deve acontecer também o ano que vem, então que pode também reforçar aí os números para o ano que vem, né? E acho que essa tendência ainda do transporte individual, né? Acho que esse receio sanitário acho que ainda vai ficar por um bom tempo, né? Acho que especialmente o ano que vem aí. Então acho que são elementos aí, são sinais que trazem aí um 2021 assim, a gente acha bem mais positivo e talvez em alguma coisinha com 19, vai depender um pouco aí da análise que a gente vai fazer nos próximos 2 meses. Bom, Lucas, depois se você tiver mais algum ponto, eu fico à vontade para voltar. Eu vou passar aqui para o Ramon para responder a segunda parte da tua pergunta. Obrigado, Marcos. Lucas, boa tarde. Sobre a distribuição de dividendos,
antes mesmo de dizer sobre sobre o payout, enfim, eu queria destacar que a retomada da distribuição, né, que a gente havia suspendido no primeiro semestre e mesmo o complemento de 2019, eu acho que ela tem o condão de reafirmar a nossa confiança na retomada, né, de que a pior fase já passou e a gente está ascendente. Nós vamos perseguir a nossa política indicativa, né, que é de distribuição de 50%, né, mínima, né, de no mínimo distribuir 50%. Nós não temos intenção de reter caixa na companhia se nós não tivermos um uso que possa gerar valor para os acionistas, né? Então, nossa perspectiva é de manutenção da nossa política indicativa, né? Eu aproveito para destacar também o fato de que a nossa dívida que venceu entre julho e agosto, né, ela cerca de 75 milhões de reais. No início do ano, nós tínhamos, quando do início da pandemia, nós havíamos indicado que nós iríamos rolar toda essa dívida. Também numa demonstração da confiança na recuperação, nós optamos por não fazer isso, né? Então, nós repagamos parte dessa dívida, a gente rolou só aproximadamente 45 milhões, monitorando, né, o caso que a companhia tem no momento. Então, resumindo, vamos perseguir a nossa política indicativa, mas mais do que o valor agora de 22 milhões que a gente está distribuindo, eu queria enfatizar o sinal que isso representa da nossa confiança na nossa recuperação. Perfeito, Ramon, obrigado. Pessoal, vocês me permitem só mais um follow-up antes de passar a palavra aqui. A gente viu recentemente aqui no setor uma das raras oportunidades de consolidação, né, com a entrada de novo player. Na verdade, um player já bastante conhecido, mas que comprou um player relativamente pequeno aqui no setor, a Transmoreno, né? E eu queria entender a cabeça de vocês para uma eventual aumento de competição, né? E até tentar mitigar e entender do lado de vocês o que são essas barreiras de defesa que a Tegma possui num eventual cenário aí de aumento de competição, né? Como é que vocês estão vendo um pouco essa questão de mudança no cenário competitivo aqui na indústria automotiva, pessoal? Obrigado. Bom, Lucas, sim, certamente é um play importante, né? E acho que ele está num caminho muito inverso do nosso, mas um caminho interessante de diversificação, né? Eles já tinham uma parcela muito pequena nesse segmento, é natural que eles caminhem e avancem, que é justamente o caminho inverso do nosso, né? A gente um pouco mais. Nós, assim, quando você olha a entrada deles, né, dado a empresa que eles adquiriram, né, assim, eles operam para um cliente que nós também já operamos, né, então também você já tinha aí, quando você olha a carteira desse cliente, nós já temos uma operação com esse cliente, então nesse sentido nenhum benefício, né. Mas quando a gente compara ainda pela nossa participação no mercado, né, a escala ainda é muito diferente, né, acho que tem uma questão de produtividade que impacta diretamente aí nos custos, né, e nas estruturas operacionais, né. Então, assim, eu acho que é um play importante, acho que a gente vê isso sempre com bons olhos, ter empresas, né, especialmente empresas de capital aberto, empresas que têm aí uma governança muito boa, né, muito parecida, né, com o que a Tegma tem, então a gente vê com bons olhos a entrada de um player que vai nos ajudar aí a evoluir cada vez mais o setor. Perfeito, Marcos. Pessoal, obrigado a todos. Muito boa tarde.
Boa tarde a todos, eu sou Ian, RI da Tegma. Eu vou fazer a mediação entre as perguntas que recebemos do webcast. Então, nós recebemos uma pergunta do Vicente. Podem falar um pouquinho de como vem evoluindo a divisão de seminovos durante a Covid? E também sobre a comparação entre regiões. Quanto o volume versus o ano passado e o que os clientes estão esperando de impacto do fim do Corona Voucher? Eu direciono essa pergunta para o Marcos, nosso CEO. Obrigado, Vicente, pela pergunta. Bom, deixa eu pegar só uma anotação aqui, Vicente, só um minutinho, por favor. Os seminovos, né? Como é que a Tegma se posiciona nos seminovos? Né? Aquele transporte entre, vamos dizer, a locadora, né? Pegar o caso aqui, o exemplo da locadora, né? Ou seja, a locadora que vai mobilizar um veículo para a venda como seminovos, entre esses dois pontos é que a Tegma oferece o transporte em serviços, né? De melhoria dos veículos, pequenos ajustes nos veículos, né? E esse movimento, durante esses últimos meses aí, né, especialmente do terceiro TRI, eles não aconteceram, né? O movimento que a gente viu muito dos usados foi a venda, ou seja, o consumidor saindo da loja lá dirigindo. Então, não é nessa perna que a gente opera. Então, durante a pandemia, os números realmente não foram significativos, né, de seminovos, mas a gente acredita que esse volume volta agora, primeiro com essa retomada das locadoras, né, como eu já tinha mencionado, mas também com os frotistas, né, como eu comentei, os frotistas eram paralisados durante esse período, todo mundo só estendeu o contrato, né, mas agora a gente já percebe movimentos aí de grandes, tanto em aquisição, como também mobilização entre regionais, né. E isso também vai acontecer, Vicente, com as locadoras, né? Porque, de uma forma ou de outra, algum turismo já tem retomado, né? E quando você começa a ter mobilização turista, eles também começam a fazer mobilizações de veículos. Então, diria que esse último TRI, ele realmente foi mais impactado em relação aos seminovos, porque esse trecho ficou paralisado, mas a gente vê aí sinais de uma recuperação aí nos próximos meses. Em relação ao Norte e Nordeste, né, realmente foram, na verdade, o Norte, Nordeste e o Centro-Oeste foram as regiões que, vamos dizer, tiveram um índice de retomada maiores, né. Certamente aí o apoio do governo, né, o incentivo que foi feito do governo, né, o auxílio emergencial, ele contribuiu para isso, né, porque isso já aquece o mercado, né, você recebe lá o 400, 600, 1.200 reais, dependendo lá da situação, e isso mexe no mercado e vai mexendo toda essa dinâmica, né. Então teve isso, né, o que a gente acredita que tenha mexido e fortalecido essa parte lá da movimentação. Só para ter uma ideia comparativa, né, se a gente pegar esse semestre, né, teve uma queda no Sul de 45%, e no Nordeste você teve uma queda aí em torno de 30%, né, Norte e Nordeste, numa média geral. Então, realmente foi surpreendente aí esse movimento que aconteceu aí no Centro-Oeste, no Norte e no Nordeste. Uma outra pergunta que recebemos do Gustavo, a respeito da logística automotiva, que eu vou direcionar ao Ramon, nosso CFO. A empresa apresentou um nível de margem operacional e margem EBITDA, dado os volumes ainda bem baixo do normalizado. Pode-se esperar um patamar mais alto de normalização de margem EBITDA, uma vez retomado o volume de venda? Ramon, por favor. Essa é a nossa expectativa. Nós não possamos assegurar, obviamente. O fato é que, como eu mencionei anteriormente, nós tivemos uma redução de quase 17%, né, na comparação anual, em termos de receita bruta, e a gente perdeu 0,8 ponto percentual de margem EBITDA. Isso é de todos os ajustes que nós fizemos, e que o que eu posso assegurar é que são ajustes
muitos deles que vieram para ficar. Nós tornamos a estrutura de custos fixos mais leve. Obviamente, fizemos ajustes também nos custos variáveis, que esses vão voltar, parte deles com o volume, mas a expectativa, uma vez que nós já chegamos praticamente à margem de 2019, né, que ficou 17%, e a gente aqui com essa margem de 16%, é claro que nós devemos considerar, como nós sempre mencionamos em apresentações de resultados anteriores, que no processo de negociação a gente sempre tem que entregar alguma produtividade, mas essa é a nossa expectativa. Curta resultado, todos os ajustes que nós fizemos ao longo desse ano, e que isso pode fazer sim um incremento de margem quando os volumes de fato voltarem para os níveis de 2019. Obrigado, Ramon. Recebemos uma outra pergunta do Gustavo. Logística integrada tem apresentado resultados excelentes. Pode comentar sobre o pipeline comercial? Não é possível acelerar o crescimento dado esse nível de retorno? Marcos, por favor. De fato, os resultados realmente têm sido muito sólidos, né? Acho que nós estamos fazendo aqui um exercício que é muito simples, né? Pegar o que a gente já tem de bom hoje aqui de produto e de serviço, de contratos de longo prazo, nós estamos replicando isso no mercado. Então, sim, a ideia é acelerar isso, né? Nos segmentos atuais, até para a gente fazer uma diversificação em outros, né? Para outros segmentos, também replicar aí os serviços e produtos que nós já temos aí consolidados, né? Além disso, nós estamos criando novos produtos, né? Acho que provavelmente para o próximo trimestre anunciar novos produtos, ações, e até como eu comentei anteriormente, né, e a gente colocou na apresentação, a mudança do site também, né, de Barueri para Itapevi, também é para gerar gerar soluções diferentes, né? Porque também eu acho que essa história de acelerar, queremos acelerar o crescimento da DLI, sim, a gente está trabalhando nessa agenda, mas procurando buscar segmentos e oferecendo serviços diferenciados para que a gente não fique ali numa guerra de preços, né? Como, por exemplo, quando você faz uma cotação de frete, cotação de posição pallet, né, num armazém, por exemplo, você tem a sua proposta mais 12. Né? Então, o nosso foco aqui está sendo a gente crescer, sim, acelerar, sim, mas mantendo aí as nossas margens, especialmente diversificando com outros segmentos. Em relação ao pipeline comercial, ele está super aquecido, né? A gente conseguiu, mesmo durante a pandemia, aí, até em função de tudo que aconteceu, né? Dos grandes volumes que conseguimos operar aí no segmento de proteção de saúde pessoal, na questão de gêneros alimentícios, que a gente também teve um grande boom de operação e-commerce, né? Então, graças a esses números, nós conseguimos aí abrir um pipeline muito importante. É uma venda que ela toma um pouco mais de tempo, né? Você vender uma solução de cadeia integrada, ela não é uma venda rápida, é uma venda que toma um pouco mais de tempo, mas a grande vantagem é que você tem ali com muito pouca gente, né? Não é qualquer empresa que oferece uma solução integrada, que consegue fazer essa visão integrada para o cliente. Então, a resposta é sim, o pipeline está bem aquecido, vamos acelerar sim, mas cuidando desses critérios aí de manter a agregação de valor, especialmente para outros segmentos. Obrigado, Marcos. Operadora, volto com as perguntas por telefone, por favor. Senhoras e senhores, lembrando que para fazer perguntas basta digitar *1. Senhoras e senhores, caso queiram fazer perguntas, basta digitar *1.
Encerramos nesse momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Marcos para as considerações finais. Nós gostaríamos de agradecer a participação de todos nessa teleconferência e reforçar que eu e o nosso time de RI ficamos à disposição. Grande abraço a todos e boa tarde. A audioconferência da Tegma está encerrada. Agradecemos a participação de todos, tenham uma boa tarde e obrigada por usarem Chorus Call.